Sabe por que a gente canta sobre Ele, canta para Ele de uma maneira tão profunda? É porque o Espírito Santo encheu o nosso coração. Ser cheio do Espírito Santo não é ser cheio de qualquer forma de fervor emocional. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Cristo. É ser cheio de Cristo. Ele não veio para fazer e nem falar nada de si mesmo. Ele veio para glorificar a Cristo e trazer para dentro de nós toda a realidade daquilo que foi a obra de Cristo. É magnífico o Espírito Santo. Então aqui está, vamos para o capítulo 25 de Mateus, versículos 14 e também o 21. Apenas esses dois textos. Porque o enfoque aqui é o serviço. É o serviço eficaz. É a capacidade espiritual. Aqui tem a ver com os dons do Espírito, os talentos. É a nossa entrega à vontade de Deus. É a nossa medida de frutificação. O assunto aqui é serviço espiritual. Responsabilidade espiritual, ou fidelidade no serviço. Responsabilidade quanto à devoção. E aqui está o serviço adequado. O serviço que é fruto daquilo que Deus deposita em nós, os talentos. Está assim no versículo 14: pois será como o homem que, ausentando do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Aí diz assim: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ah, irmãos, que lindo é isso. Quando você consegue traduzir esses textos dentro desse assunto que nós estamos vendo, dentro dessa realidade da volta do nosso Senhor, eu digo para você, meus irmãos, que nós entraremos para este gozo. Um dia nós entraremos para dentro deste gozo. E por quê? Porque este gozo, ele entrou hoje para dentro de nós. O gozo do Senhor entrou para dentro de nós. Aquilo que Jesus orou, lá em João capítulo 17, para que este gozo fosse completado dentro de nós. É o privilégio de servir. Eu te pergunto, você tem consciência daquilo que Deus lhe confiou? Você tem consciência do chamado de Deus à sua vida, do seu chamamento espiritual, da sua vocação espiritual, da visão celestial? Esses três assuntos são inseparáveis. O chamamento, a vocação e a visão. Nós podemos ver isso aqui, dentro dessa esfera desses talentos, daquilo que o Senhor nos confia. Não tem nenhum cristão inútil. Você pode julgar que aquilo que você está fazendo seja como que um talento. Ou você pode olhar e ver que o Senhor te confiou muito mais do que um talento. Não importa se é um, se é dois, se é cinco. Importa se você é fiel naquilo que o Senhor te deu. É se você tem correspondido. É se na sua vida existe frutificação. Será que existe frutificação na minha vida? Existe frutificação na sua vida? Aquilo que o Senhor depositou em você está fluindo? Ou a nossa vida tem sido um cemitério de responsabilidade? Um cemitério onde Deus confia coisas e ali elas morrem dentro de nós. Pois o que eu vejo nesses textos é que no tempo da vida do Senhor, uma igreja que Deus confiou a ela talentos, responsabilidades, serviços, esses cumpriram. Por quê? Porque eles estão participando daquilo que Deus está fazendo na terra hoje. Será que hoje você está participando daquilo que Deus está fazendo na terra? Será que você tem consciência disso? Meu irmão, minha irmã, desperte o dom de Deus, desperte o talento de Deus que está dentro de você. Não deixe isso morrer, não deixe isso ficar enterrado, porque naquele grande dia, somente aqueles que tiveram uma vida de frutificação, estarão ali, experimentando aquela transformação dos seus corpos. Este assunto é maravilhoso, mas deixe-me colocar um capítulo a mais, porque o nosso tempo é muito curto, mas eu preciso colocar um capítulo a mais dentro deste assunto.
Amados irmãos e irmãs, vocês se lembram que da última vez que nós tivemos uma reunião aqui numa chácara, nós estudamos sobre o tabernáculo de Moisés e nós vimos ali 3 degraus, 3 fundamentos, que está lá em Êxodo capítulo 33, versículos 13, 15 e 18, onde ele pede a Deus algo muito especial. Ele pede que Deus revele a ele o seu caminho. Ele pede a Deus para que a sua presença esteja entre eles, que se a tua presença não estiver entre nós, não sairemos daqui. E por último, ele ora a Deus e pede a Deus que lhe mostre a sua glória. E Deus disse assim para Moisés, que homem nenhum poderia ver a sua face. Porque se algum homem pudesse ver a sua face, morreria. E quando nós estudamos o Novo Testamento, nós vamos ver que aquela oração, ela foi respondida, não no tempo nem no modo de Moisés, mas no tempo e no modo de Deus. E Deus respondeu essa oração de uma maneira muito sublime. Porque quando você abre o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, diz assim, e vimos a sua glória. O livro de João, o Evangelho de João, é um grande, um extraordinário, talvez aquilo que nós podemos dizer assim, um supremo testemunho daquilo que foi a experiência com Cristo. Então, quando João diz, e vimos a sua glória, você estuda a epístola que Paulo escreveu aos Colossenses. E quando você conjuga, quando você configura todo este assunto que nós encontramos nos capítulos 1, 2 e 3, em especial, não estou falando no 4 aqui de Colossenses, apenas 1, 2 e 3, algumas particularidades aqui com o Evangelho de João, você vê algo extremamente sublime. Eu gostaria de colocar alguns pontos aqui para vocês, por favor. Abra sua Bíblia, aqui em Colossenses, no capítulo 1, vamos ver alguns pontos, não vai ser possível ver tudo, mas vamos ver alguns pontos apenas, para nós entendermos essa questão, como Deus está nos arrebatando, como as nossas emoções estão sendo arrebatadas nesta hora. Vamos entender um pouco sobre isso. Aqueles que conhecem essa epístola aos Colossenses sabem muito bem que essa epístola ela foi escrita para tratar um problema muito grave. Dentro daquele contexto daquela igreja, a cidade de Colossos era uma cidade muito pequena, muito pequena. Essa epístola, ela foi escrita quando Paulo estava na prisão em Roma. Foi enviado pelo mesmo mensageiro, Tíquico, juntamente com a epístola aos Efésios. E se você perceber de uma maneira extraordinária, essas duas epístolas, elas são como que uma moeda de duas faces. A epístola aos Efésios, nós vemos a ênfase na igreja, o corpo de Cristo. E a epístola aos Colossenses, nós vemos a ênfase em Cristo, o cabeça da igreja. Esses dois assuntos se completam. Porque de um lado nós vemos a plenitude de Cristo, em Efésios. E em Colossenses nós vemos a plenitude de Deus. E a cidade de Colossenses, como também a de Éfeso, e outras cidades naquela região, daquilo que constitui hoje a Turquia, naquela época, a igreja de Colossos estava sofrendo aquilo que os teólogos chamam a heresia colossenses. O que era essa heresia? É que o gnosticismo, que era uma mistura dos rituais judaicos com o paganismo e com a filosofia grega. Então, paganismo, filosofia grega e ritualismo judaico criou esse gnosticismo. Isso, de alguma forma, estava devastando a igreja de Colossos. Então, Paulo escreve, em especial, aqui no capítulo 1, Paulo faz uma gloriosa exposição sobre o nosso Senhor Jesus. Hoje nós estamos vivendo esse tipo de gnosticismo religioso, que deforma a fé, que destrói a visão de Cristo, que leva as pessoas a achar que elas podem agradar a Deus vivendo a vida cristã de qualquer maneira.
Nós estamos vendo que esse tempo tem sido caracterizado por essa forma daquilo que eu chamo aqui de gnosticismo do século XXI. Então, por isso eu preciso fazer essas afirmações, essas colocações, para que a gente entre nos textos e entenda qual é o real significado desses textos, naqueles dias e nos nossos dias, ou nos dias de hoje. Veja o versículo 5 do capítulo 1. Ele diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Agora, vamos conectar esse versículo 5 com o versículo 27. Aí ele diz assim: aos quais, versículo 27, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Que mistério é este entre os gentios? Cristo em vós é a esperança da glória. Veja que no versículo 5 ele fala da esperança que vos está preservada nos céus. Que esperança é essa? Que está preservada nos céus? Cristo em vós. É a esperança que está preservada. A esperança da glória, a esperança preservada é Cristo em nós. Agora, por favor, olhe o versículo 15 em diante. Ele diz: este, o nosso Senhor Jesus. Porque no versículo 3, ele diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele vai dizer: este, que nos libertou do império de trevas, é a imagem do Deus invisível. Do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Irmãos, irmãs, lembre-se que Moisés diz assim para Deus: